Senhor Jesus, nós estamos agradecidos porque nós estamos voltando outra vez até a tua casa. Este, Pai, é o lugar onde nós temos consagrado Ele para podermos, aqui deste lugar, nós adorarmos ao Senhor, cultuarmos ao Senhor e aprendermos do Senhor. Venha, Pai, nesta noite, mais uma vez, nós te rogamos para nos ajudar. Abençoa, Pai, e unge, que nós possamos ter a unção do céu, para podermos, Pai, ler, ouvir e aprender do Senhor. Colocamos nas tuas mãos o nosso pedido, pedindo graça no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Boa noite com Jesus. Nós vamos nos colocar de pé para podermos ler a Escritura que está em São João, capítulo 9, do versículo 26 ao 38. Dando sequência ao estudo da mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus. Pondo-nos ao lado de Jesus é a maior sugestão para nós nessa hora do entardecer. É hora do homem renunciar os seus direitos, renunciar os seus ímpetos, as suas concupiscências e tomar Deus em sua palavra e ir em frente, porque o momento está no final. Vamos à leitura então, irmãos. São João, capítulo 9, versículos 26 ao 38, onde está escrito: E tornaram a dizer-lhe: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Já vos disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: Discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. E Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus?
Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Amém. Deus abençoe a leitura de sua palavra para nós. Bom, irmãos, por favor, irmão Raimundo, pega aqueles microfones que estão ali dentro, por favor. Microfone, está em cima da minha mesa. Isso aqui são os microfones sem fio que nós adquirimos. Nós vamos consagrá-los, né? Nós vamos consagrar. Eu pediria a vocês que levantassem suas mãos. Senhor Deus, Pai Celestial, aqui estão, Senhor, também estes microfones. Pai bendito, eles foram adquiridos para podermos nós ter melhor condição de podermos, ó Pai, falar ao povo. Abençoa eles, Pai, e aceita a sua consagração. Eles são dedicados ao Senhor, estão sendo consagrados a teu serviço. Pai bendito, abençoa, Pai, faça com que eles tenham a sua duração e que nós possamos fazer bom uso deles. Que tudo aquilo que nós formos fazer com eles seja feito com temor e zelo. Cada um daqueles que tocar neles possa, Senhor, estar no temor do Senhor para preservá-los, protegê-los, guardá-los e usá-los com sabedoria. Nós os apresentamos a Ti pedindo, Pai, que o Senhor os aceite a teu serviço, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Depois, se quiser ligar e trazer para nós experimentar, é bom. Bom, irmãos, nós estamos estudando a mensagem Pondo-nos ao lado de Jesus, pregada no dia 1º de junho de 1962, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana. Nós estamos parados no parágrafo 120. Nós vamos repeti-lo e dar sequência. Creio que Deus tem nos abençoado através da leitura, não é? Do estudo desta mensagem. O profeta diz: eu te agradeço por estes homens, Senhor. Eu oro para que tu os abençoe. Agora, abençoe cada um deles em teu nome, para que tu os conserve na fé que uma vez foi dada aos santos, para que nunca saiam dela. E fora deste grupo, que tu possas enviar pastores, ensinadores, evangelistas. Ó Deus, conceda isso, e que eles possam estar seguros em todas as partes, seja onde estiverem,
que continuem trabalhando até a vinda de Jesus. E agora, Pai, eu oro por cada um destes pedidos que chegaram aqui nesta noite. Nós também oramos, colocamos, Pai, os nossos pedidos diante do Senhor. Que cada um dos nomes aqui mencionados, Pai, recebam a bênção que estão necessitando. Seja a cura, a libertação, a solução de problemas, Deus bendito, a resposta da interrogação, tudo possa, Pai, estar acontecendo agora na vida de cada uma destas pessoas. Nós as apresentamos a Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. E agora, Pai, eu oro para que cada um destes pedidos que chegaram aqui nesta noite, e peço para que Tu lembres desta senhorita aqui que quebrou o seu braço, que o poder do Deus Todo-Poderoso possa curá-la e deixá-la boa. Conceda isto, Senhor. Eu oro para que Tu a ajudes e a abençoe. Abençoe seus entes queridos por terem telefonado, e que o poder que levantou a Jesus da sepultura possa levantar esta garota, que o seu braço fique bom. Todos estes pedidos que foram mencionados nesta noite, aquele pobre rapaz deitado ali que tem eu ouvi o irmão anunciar isto, que a doença de Hodgkin o havia comido até sua face e queimaram com radioquimioterapia e coisas que eles estavam lidando. Deus tenha misericórdia daquele rapaz, deixe-o viver. Nós lembramos daquele homem que não se preparou para te encontrar e já partiu agora. Sua esposa com a cabeça esmagada, o filho adotivo, todos estes outros. A irmã Bruce carregando aquela água, ela está ficando velha, Pai. E ali ela queimou seus braços e todo o seu corpo. Nós oramos por ela. Ela está provavelmente hospitalizada, e nós oramos para que Tu a libertes e a traga para fora. Conceda isto, Pai. Nós pedimos estas bênçãos no nome de Jesus Cristo. Amém. Fica parecendo, irmãos, inadequado você ler uma oração dessa natureza citando nomes. Lá. Cada um de nós devemos procurar a fazer como fez aquele velho capitão daquele navio, cuja criança ia levando a Bíblia que ele tinha herdado de seus pais, sendo levado para uma escravidão, e aquele capitão adoeceu ali no barco, e então aquele garoto, e aí começaram a perguntar se alguém não tinha uma Bíblia ali no barco, e o garotinho disse, eu tenho uma Bíblia, que minha mãe deixou comigo, me deu de presente. E ele disse, então, como é que nós vamos fazer? Eu não conheço nada na Bíblia. Ele disse, não, nós vamos ler para o senhor Isaías 53. E ele então falou assim, eu vou lendo e o senhor vai repetindo, clamando isto para o Senhor.
E aquilo aconteceu. Ele foi lendo Isaías 53, o capitão foi repetindo aquela leitura com aquela criança, e quando terminou a leitura daquela escritura, ele já estava curado. Ele tomou sobre si as enfermidades do capitão fulano de tal. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. E quando ele terminou aquela repetição, ele já estava curado. Então nós temos que crer nas Escrituras. Nós não temos que crer no poder de um homem, de um grande curador de cura divina. Isso não existe. Só existe um que é curador. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes nós temos visto pessoas se autoproclamando como grandes curadores, grandes homens de Deus e etc. Só que eles não apontam para ele, apontam para eles. É o maior curador de cura divina, é o homem com o maior poder nas mãos, ele tem o poder de Deus, ele é um grande homem. Não existe grande homem, existe um grande Deus, existe um grande Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível. É esse que nós estamos anunciando. Ele continua sendo curador, libertador, solucionador de problemas e continua sendo aquele que, através da sua palavra, nos leva ao céu. Amém. Glória a Deus. Bom, estamos nos informando aqui que nós estamos com uma família nos visitando, irmão Rafael e família. Onde estão? Oh, Deus os abençoe. Sejam bem-vindos aqui entre nós. Que os senhores, a família possa retornar levando as bênçãos de Deus que vem através de sua palavra. Deus os abençoe. Bom, irmãos, prossigamos. Agora, eu desejo lhes perguntar algo. Lhes perguntar se vocês acham que temos tempo só para um pouquinho da palavra. Vocês têm? Amém. Apenas agora, eu sei que é um pouquinho tarde, mas eu tinha uma coisinha aqui que pensei hoje que eu gostaria de falar só por um minuto. E isso pode te ajudar. Eu pensei primeiro que eu anunciaria isto. Agora, está nesta fita, e se alguém alguma vez desejar se referir a isto, o Jim a terá. Vem o que eu acho que deve ser feito. E agora, o que deveria ser feito por vocês, irmãos? Agora, vocês sabem que quando aqueles homens primitivos saíam, às vezes havia somente cerca de 6 ou 8 deles juntos. E eles sacudiam o país onde iam. Como nós sabemos, irmãos, lá no princípio, nos primórdios do cristianismo, às vezes nós pensamos que eram multidões e multidões. Só lá no dia de Pentecostes foram quase 3.000 almas. Ali era Deus inaugurando a sua igreja, que não tinha um nome de católica,
de batista, de presbiteriana ou reticência. Era a igreja do Senhor Jesus, a qual nascia ali, sob o poder de quê? De Pedro, de João, de Mateus, de Lucas. Não, nascia ali a igreja do Senhor Jesus, sob o poder do Espírito Santo, o qual era Cristo em nós, o qual era Cristo agora morando naquele corpo que ele, através do seu sangue, havia remido, redimido, readquirido de novo. Que é isso que significa remir, readquirir de novo. Comprar, pagar a dívida e readquirir o objeto. Ali estava o Espírito Santo, revestindo de poder a igreja. Amém. Ali não tinha título, não tinha rótulo, ali não tinha nome, era os cristãos. Lá em Antioquia, quando foram chamados pela primeira vez de cristãos, não é porque defendiam o nome da igreja A ou B, mas porque realizavam a obra que Jesus, Cristo, tinha realizado. Era isso que os identificava. Nós estamos vivendo um tempo quando aquilo que os apóstolos tiveram tem que voltar a estar na igreja outra vez. Por quê? Porque é tempo de restauração. Restaurar quer dizer reconstruir no seu estado original. A igreja do Senhor Jesus voltará a isso. Ela chegará a ser aquela mesma igreja que foi lá no dia de Pentecostes. Amém. Nós estamos esperando por isso. Agora, vocês sabem que quando aqueles homens primitivos saíam, às vezes havia somente cerca de 6 ou 8 deles juntos. E eles sacudiam o país. Bem, você sabe quando Áquila e Priscila, aquele grande reavivamento que Apolo estava fazendo, ali havia apenas 6 ou 8 homens e mulheres naquele grupo. Toda a igreja significava 6 ou 8. Você tem 5 ou 6, 7 vezes a mais aqui, nesta noite, do que eles tinham. Então, você sabe, Jesus tinha somente 12 apóstolos. Nós sempre pensamos em algo grande, porém Deus não trata com grandes números. São nestes pequenos grupos onde Ele obtém isso. E agora nós apenas queremos manter Deus em nosso meio e fazer estas coisas. Agora, domingo de manhã, o Senhor permitindo, eu desejo lhe falar sobre o evangelho do tempo do entardecer. E então, se o Senhor permitir, eu provavelmente estarei partindo tarde neste outono, antes de eu voltar outra vez. E provavelmente voltarei em algum tempo, por volta de setembro. Parece que até aqui está combinando tudo. E
agora estarei esperando que até então tudo corra maravilhosamente para vocês, irmãos. E que suas reuniões possam crescer em número e que a graça de Deus esteja sobre todos vós até nos encontrarmos. E confio que vocês orarão por meu êxito. Recordem isso, suas orações por mim. Isto significa que vocês são meus colegas, companheiros, vocês são meus companheiros, meus ajudantes. E juntos somos ajudantes no Senhor. E agora, quando estou ali fora, diante do inimigo, eu quero lembrar dos fiéis e verdadeiros soldados que têm as orações respondidas pelos enfermos e os aflitos, e aqueles homens estão orando por mim. Sou eu quem precisa disto ali fora. Eu realmente preciso disto. Então todos vocês orem por mim. Quando se reunirem, não esqueçam de mim. Em nenhuma reunião, orem por mim. Agora, São João, capítulo 9, eu desejo ler no verso 26 até o 35. Agora, só por alguns minutos, e então nós concluiremos os próximos 20 ou 30 minutos, ou talvez antes disto, o Senhor permitindo. Agora, eu desejo ler estas escrituras, agora em São João. Eu tenho anotado aqui embaixo simplesmente algo em que eu estava pensando. Aí vem a leitura que nós já fizemos, não é isso? Nós vamos para o parágrafo 128 da mensagem. O profeta diz: agora eu gostaria de falar só por alguns minutos aos irmãos, sabendo que minha pequena conversa aqui, eu não sei o que isto se tornará, confiando que Deus usará isto de alguma forma, e agora nisto, sobre sua palavra. Então, eu sei que o irmão Sink, o irmão Neville, ou um de vocês ministros, geralmente pregam, e apenas estando aqui convosco, se me perdoarem, eu apenas gostaria de lhes falar um pouquinho desta maneira. Agora, gostaria de tomar um assunto aqui, intitulado, pondo-nos ao lado de Jesus. Os fariseus e líderes de seu dia sempre tentaram diminuí-lo diante do povo. Ora, irmãos, quando foi que o cristianismo verdadeiro foi diferente dos dias de Jesus? Nunca foi diferente. Os dois espíritos só vão serem separados: o espírito do erro e o espírito da verdade. Só vão serem separados lá no final da estrada. Eles continuarão andando paralelamente. O espírito do erro lá no princípio foi religioso. E o espírito de verdade lá no princípio também foi religioso. Ambos trabalham da mesma maneira. O que é o diabo? É um imitador, é um personificador daquilo que Deus é. Ele tenta fazer tudo que Deus faz, só que ele não pode. Ele não pode fazer. Ele pode imitar, mas fazer o que Deus faz, nunca. Da mesma forma que houve lá nos dias de Jesus
espíritos que tentaram denegri-lo. Diziam para a multidão que ele era Beelzebu, que ele era um louco, um maluco, que ele era nascido em prostituição. Eles não, mas Jesus era. Agora você vê, eles jogando o que eles eram em cima do que ele não era. É assim que o diabo tenta fazer. Agora, o profeta diz: esta foi apenas uma maneira que o diabo tinha para trabalhar. Todos os fariseus e ensinadores de seu dia constantemente tentaram diminuir a Jesus. Eles, tudo que podiam lançar nele, eles o fizeram. Eles o observaram constantemente para descobrirem onde poderiam encontrar uma falta, e eles nunca falaram de suas boas obras. Eles estavam sempre encontrando algo para que pudessem diminuí-lo e dizerem: veja você, olhe aqui, se ele fosse um homem de Deus, ele não faria isso desta maneira. Ou, se ele fosse um homem de Deus, ele não faria aquilo daquela maneira. Eles estavam tentando lançar uma sombra sobre ele, para fazerem com que o povo descresse nele. Esta é a obra do diabo, e aquele velho esquema nunca cessou. Nunca cessou. Ora, naquele dia, eles chamaram a Paulo de seita. Aquele espírito que chamou Paulo de seita ainda não morreu. Ele ainda continua vivo. E ele continua dizendo que também nós. Por quê? Nós também somos seita. Por quê? Porque nós pregamos o evangelho que Paulo pregou. Se ele naquele dia foi chamado seita, o que nós estamos esperando? Esperando que nos chamem de santinhos? Esperando que nos chamem de bonzinhos? Que nos chamem de corretos? Não. Vão dizer que nós somos seita também. É 2 mais 2. Ora, se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o diabo também é o mesmo ontem e hoje. Ele só não será eternamente. Ele vai ser aniquilado, que quer dizer exterminado por completo. Mas Deus tem que esperar o momento certo para esta execução. Vai acontecer. Ali no grande trono branco vai acontecer. Amém. Porque choverá fogo e enxofre dos céus e consumirá todo espírito maligno, o inferno será varrido. Amém. Tem gente, crentes, que anda pregando o inferno eterno. Não existe um inferno eterno. Só existe um céu eterno. Esse céu nunca teve princípio, por isso não terá fim. Mas o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Ele não vai permanecer. Ele é eterno segundo o tempo. Enquanto houver tempo, ele está operando. Mas quando o tempo terminar, ele não entra na eternidade. Para entrar na eternidade, você tem que estar cheio do eterno. O eterno é Cristo em vós, esperança da glória. Amém. Que é o Espírito Santo. Amém. É o que Paulo nos ensina em Romanos.
Porque se o mesmo Espírito daquele que levantou a Jesus dentre os mortos habita em vós, o que ele vai fazer? Assim como ele levantou a Jesus, vai me levantar, vai te levantar, vai nos levantar também. É aí onde nós queremos estar, cheios do Espírito Santo. Agora, Espírito Santo não são dons. O Espírito Santo tem dons. O Espírito Santo tem línguas, tem profecias. O Espírito Santo tem cura divina. O Espírito Santo tem maravilhas, tem expulsão de demônios, tem 9 dons. Mas um homem pode ter esses 9 dons e não ter o doador. Porque os dons e a vocação, Romanos 11, 29, são sem arrependimento. Um homem pode estar curando os enfermos, libertando os oprimidos e não ter o Espírito Santo. Ele tem o dom, o presente, certo? Mas não tem o doador. Quando ele tem o doador, aí sim, ele diz amém a toda a palavra de Deus. Aí é que é ter o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo é dizer amém a tudo que está escrito. Aleluia. Eu quero falar em línguas, eu quero profetizar, eu quero curar os enfermos, libertar os oprimidos. Mas eu quero ter dentro de mim aquele que vai dizer amém a tudo que está escrito nesse livro. Amém, porque fora desse livro não tem vida eterna para ninguém. Quem negar uma só letra desse livro, quem negar uma só vírgula desse livro, estará perdido. Não pode haver nenhuma negação. Você não pode acrescentar nem diminuir nada do que está escrito aqui. É Apocalipse 22, 17 e 18, ou 18, 19 por aí. É lá onde está escrito. Então, é hora de nós nos despertarmos, acordarmos para poder viver este Evangelho. Haverá muitas vezes em que um ministro cometerá enganos. E se ele entra numa vizinhança, um irmão precioso que está tentando fazer o que é correto e dirigir o povo corretamente, tudo que o diabo puder apontar para o incrédulo ou para os assim chamados cristãos naquela vizinhança, para lançar sobre aquele homem, ele o fará. Você sabe, a verdadeira maneira cristã é esconder tudo que você pode de um irmão. Você não pode ser um infamador ou um difamador. Você tem que ser alguém que possa aprender a falar o que é bom do seu irmão. O que é ruim, lance sobre aquele que colocou aquilo sobre ele. É isso que nós temos que fazer. Amém. Cristianismo é isso. É você saber que o seu irmão é humano. Ele vai cometer falhas, mas ele creu no Evangelho, foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e está lutando com tudo que pode para chegar. Ajude ele, ore por ele ao invés de infamá-lo ou difamá-lo. É isso que nós temos que fazer. Amém.
Você sabe, a verdadeira maneira cristã é esconder tudo que você pode de um irmão. Não contar as suas coisas ruins, apenas contar suas boas ações. Apenas fale das coisas boas que você sabe e respeite a respeito dele. Se há alguma coisa ruim, deixe isso de um lado. De qualquer modo, aquele pobre sujeito já tem o suficiente contra si. Não tente apanhar uma estaca para afundar mais o homem para dentro do buraco. A atitude cristã é apanhá-lo e tirá-lo do buraco, vem? Nunca tente afundá-lo mais. Ele já está no fundo. Tente levantá-lo. Mas muitos de nós hoje, muitas pessoas hoje, eu posso dizer, tentam fazer isto. Se elas pudessem simplesmente conseguir outra coisa para poderem dizer que realmente fosse ruim, reticência. Eu abro um parênteses, elas fariam. Elas fariam. O cristianismo, irmãos, ainda vai ser visto. Ainda vai ser visto. Estou falando de cristianismo. Estou falando desse mundo religioso podre que nós estamos vendo por aí, não. Até os que eram mais santos, no vestir, no portar, na fidelidade, estão também agora apodrecendo. Eu conheci o Evangelho há 64 anos atrás. Quando eu conheci o Evangelho, o conheci na mãe do movimento pentecostal brasileiro. Naquele tempo, eles eram crentes. Tinham vida, tinham postura, tinham conduta. Mas hoje estão fedendo. Virou carniça. Aonde está o cristianismo? Ele tem que ressurgir em algum outro lugar. E se nós não formos esse lugar, ainda há algo errado conosco. Nós precisamos dar a volta por cima e recomeçar quantas vezes for necessário. Porque ser crente não é carregar o rótulo de uma igreja na cabeça, não. É carregar o evangelho. O evangelho, não um evangelho. Ali naquela esquina tem um, ali naquela esquina tem outro, lá na de baixo tem outro. Isso não é é um evangelho. É um batista, um presbiteriano, isso. Nós não estamos falando disso. Nós não estamos aqui pregando o nome de uma igreja. Nós estamos aqui pregando o Evangelho. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Por quê? Porque esta promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, aqueles que estão longe, e tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Se foi chamado por Deus, tem que passar por esse canal. Caso contrário, está perdido. Agora, por exemplo, se um de vocês, irmãos, cometesse um erro e fizesse algo errado, uma vez que você está sujeito a fazer isso, eu também estou, cada um de nós, mas enquanto seguirmos, vamos nos lembrar que somos irmãos. Nós somos irmãos.
E se tivermos qualquer luta, vamos lutar um com o outro. Juntem isso, tragam isso diante de nossos irmãos e resolvam isso. Agora, eles faziam isso, né, na família Branham. Se um dos pequenos fizesse algo, eles iam contar aquilo ao Billy, que era o mais velho, porque eu era o maior. E eu tinha que me colocar ali e ver qual estava certo e errado. Bem, minha decisão era qual estava certo e errado. Se eles ainda assim não criam nisso, então eles saíam escondidos de mim e brigavam lá no fundo do quintal, não é? Mas eles permaneciam sendo irmãos, vê você? Eles brigavam no quintal, um com o outro, e brigavam no jardim, um pelo outro. Amém. Lá no fundo do quintal era um contra o outro, mas lá no jardim, lá na frente, era um pelo outro. É o que nós temos que fazer também. Então esta é a maneira que era isso, vê? E isso continuamos sendo irmãos. Bem, esta é a maneira que nós temos que fazer isto, vê? Se você tem algo contra alguém, seu irmão, não conte para os outros sobre aquilo se é errado. Chegue para ele e fale com ele. E então, se ele for discutir contigo, então leve alguém com você. Então trate disso da maneira que a Bíblia diz. Porém, Jesus, eles simplesmente tentaram encontrar cada pequena sombra que podiam encontrar para tentarem diminuí-lo diante do povo. E isto é o que o diabo deseja. Eles desejam ferir sua influência diante do povo. Esta é a maneira que você deseja observar cuidadosamente o que você faz. Andar como um verdadeiro homem de Deus. Falar como homem de Deus, vem, agir como homem de Deus, viver como um homem de Deus, porque o diabo, o seu adversário, tentará como um leão que ruge, devorar o que ele puder. Oh, irmão, hoje, infelizmente, os pregadores, a televisão está cheia deles. Os rádios, as emissoras de rádio estão cheias deles. São apenas comerciantes, vendedores das bênçãos de Deus. Aí vende água do Jordão, vende pedra do templo, vende mais não sei o quê, óleo não sei de quê, fruta não sei de onde, vende tudo. É um verdadeiro mercado. Jesus está precisando chegar dentre eles com um azorrague na mão. É hora do azorrague outra vez. Estão me entendendo? E Jesus não poupa, não. Ele chuta, ele joga no chão, ele derruba, ele quebra, ele expulsa, ele espanca. Ou não? Aí eu tenho que me lembrar do pastor José Berto de Araújo Neto. Saudosa memória. Pregou a mensagem intitulada Jesus, o irresponsável. Quando ele deu o título de sua mensagem, foi um susto. Todo pregador estatalou o olho assim e ficou olhando um para o outro. Jesus, o irresponsável. Aí ele começou dizendo, Jesus, certo dia, chegou ali na carpintaria de seu pai, e seu pai, sem dúvida, disse, filho, faça isso aqui, arrume isso aqui, esta mesa, esta prateleira, esse armário, arrume isso aqui. Ele simplesmente deu uma olhadinha de banda assim nele, fitou os olhos por alguns segundos,
baixou a sua visão, a sua vista, começou a juntar as ferramentas, ajuntou o formão, ajuntou o compasso, ajuntou o serrote, ajuntou isso, ajuntou aquilo, arrumou tudo arrumadinho, colocou ali num canto, puxou a tampa da caixa de ferramenta em cima, virou as costas e saiu pela porta da oficina e nunca mais voltou lá. Deixou seu pobre pai a trabalhar sozinho para poder cuidar da família. Que irresponsável, que irresponsabilidade. Ei, irmão, e ele foi montando. Quando terminou, a igreja estava em pranto. É verdade aquilo, não é? É verdade aquilo. Jesus foi tudo, até a sua irresponsabilidade tinha um objetivo. Amém. Era chegar à cruz. Era chegar ao Calvário. Era ali onde estava o preço a ser pago. Amém. Então, se ele for discutir contigo, então leve alguém com você. Então trate disso da maneira que a Bíblia diz. Porém, Jesus, eles simplesmente tentaram encontrar cada pequena sombra que podiam encontrar para tentarem diminuí-lo diante do povo. E isto é o que o diabo deseja. Eles desejam ferir sua influência diante do povo. Esta é a maneira que você deseja observar cuidadosamente o que você faz. Então veja, porque eles fizeram isso, eles tinham inveja dele. Esta foi a razão pela qual eles tentaram diminuí-lo. Eles tinham inveja do seu ministério. E esta é a razão pela qual eles tentaram diminuí-lo. Mas ele tinha o ministério de Deus. E eles sabiam disto, porém isto era contrário aos seus credos. Então eles tentavam diminuí-lo, faziam tudo que ele, cada manchinha que podiam encontrar para tirá-lo do caminho. Eles queriam que ele parasse, eles queriam que o povo denunciasse, eles queriam dizer: agora esse sujeito não é nada, veja aqui, agora ali está ele fez isso. Você sabe que isso não é certo. Nós fomos ensinados em toda a nossa vida que devemos crer nos anciãos, e aqui está ele, parou bem ali e gritou com aquele ancião. Ele discordou com a tradição dos pais, e nós temos que crer na tradição de nossos pais. Eles tinham razão em tudo. Amém. Isto nos foi ensinado através de cada rabino por todos estes anos, e aqui vem este homem e discorda com eles. Vem! Ora, um homem como este não está apto para ser um pregador. Olha, irmãos, se este homem fosse de Deus, ele guardaria o sábado, ele não faria essas maravilhas que ele tem feito no dia de sábado. Ele está errado. E além do mais, irmãos, vocês estão ouvindo, ele ainda diz que é filho de Deus. Ora, isso continua do mesmo jeito, não é? Eles estavam tentando diminuí-lo, mas tudo aquilo para os que criam nele e o amavam e tinham visto seus escriturísticos sinais e maravilhas, não foi empecilho para eles. Não, Senhor. Aqueles que criam nele. Aqueles que o amavam estavam ao seu lado. Eles não viam o que os outros lhes apontavam. Oh, se pudéssemos ser assim, se pudéssemos apenas não ver,
Se alguém chegasse aqui e dissesse, sabe de uma coisa? Eles dizem que você é pentecostal. O irmão Branham disse, não através de um rótulo denominacional. Se você é pentecostal hoje, até a Igreja Católica Apostólica Romana é. Apareceu lá dentro da minha caixa postal um livrinho da Igreja Romana, testemunhos dos crentes católicos carismáticos. E ali estava o testemunho de uma mulher, do cabelinho cortado, da carinha pintada, do beicinho vermelho, parecendo Jezabel, vestida de homem, dizendo, depois que eu recebi o Espírito Santo, eu falei em língua estranha e me tornei mais crente e mais devota a Maria. Eu falei, é o Espírito Santo? Se for esse Espírito Santo, eu não quero. Eu não quero. Eu quero um Espírito Santo que me faça mais crente e mais devoto ao Senhor Jesus Cristo. É isso que nós queremos. Porque não são dons que provam que temos o Espírito Santo. O homem pode estar falando em língua e mentindo, o homem pode estar curando enfermos, pulando, expelindo demônios em adultério, o homem pode estar fazendo tudo e errando. Mas se ele tem o Espírito Santo, o quadro muda. Ele vai dizer amém a toda palavra de Deus. Amém. Então nós vamos ficar aqui. Bem, você é um daqueles tipos que batizam no nome de Jesus? Sim, isto é certo. Bem, deixe-me lhe dizer algo. Eu conheci um homem certa vez que foi batizado assim, e ele fez isso e aquilo outro. O profeta diz, mas veja, aquilo não tem nada a ver com isso. É um demônio tentando lançar uma sombra em você. Eles estão sempre tentando te apontar algum velho navio que naufragou no litoral. Porém, não te apontam aquele que completou a viagem em segurança. Isto é certo. Vem, isto é correto. Nós vamos parar aqui. 142. Olha, irmãos. Nós não podemos nos esquecer disto. Ontem nós tivemos ali em São Gonçalo e nós falamos ali sobre o sinal da luz vermelha da sua vinda. O tempo do sinal da luz vermelha da sua vinda. Ou a intermitente luz do sinal de sua vinda. Nós falamos um pouco sobre isto ali em São Gonçalo ontem. A hora é esta. O sinal vermelho de sua vinda está aceso. É hora de nós nos despertarmos e nos pormos em vigilância, porque avançar esta luz vermelha é morte. Nós temos que estar parados nisso, estarmos nisso, mantermos nisso, seguirmos nisso, nunca nos movermos disso. Estiveram conosco nesta noite as igrejas de Buriti Grande, Nazária, São Gonçalo, Oeiras, Piripiri, Fronteiras, e também estiveram conosco o irmão Ronaldo Silva, aqui em Teresina, irmão Rincon da Silva e família, também aqui em Teresina, irmã Gardene e família em Teresina, Lucas Tarsis e família em Teresina, Priscila Azevedo em Teresina, irmã Rayane
Sena aqui em Teresina, Terezinha e família também aqui em Teresina, José Rios e família em Américo Brasiliense, São Paulo, Alberto e Lúcia em Balsa Nova, Paraná, Deus vos abençoe. Salomão Cunde e família, pastor Eracildes Cundes e família, Deus vos abençoe aí, nesta confresa gostosa aí no Mato Grosso. Já estou com saudade, mas aí os imprevistos ainda encurtou mais a minha estrada, viu? Não sei nem se eu vou poder sair na sexta, estou achando que só vou poder sair no sábado, ou no domingo, ou na segunda. Deus abençoe e transmita nosso abraço a toda a congregação do Senhor aí em Confresa, no Mato Grosso. Obrigado pela honra, obrigado pela companhia a nós oferecida. Irmão Alberto e irmã Lúcia, também lá em Balsa Nova, no Paraná. Irmão José Rios e família em Américo Brasiliense, São Paulo. Irmão José Rios está sorrindo de mim agora, porque parece-me que ele vai conseguir levar o genro. Então, está me roubando. Vai me levar mais um companheiro aqui. Então, irmãos e irmãs, Deus os abençoe. Que bom. Deus lhes conceda a graça, Deus lhes conceda a sua bondade e que nós possamos ir juntos até o final. Esse é o desejo do nosso coração. Nós agradecemos aos que nos visitaram, até o irmão Neiva está ali com a família. Deus abençoe, irmão Neiva. Sempre bem-vindo, sempre. Esse é o vosso lugar. Estejam sempre. Deus abençoe a todos vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé. A família que nos visitou, irmão Rafael e família, Deus vos abençoe. São duas famílias, irmão Afran, Deus te abençoe, e esposa, né? Muito obrigado, sejam sempre bem-vindos aqui entre nós, em nome do Senhor Jesus. São bem-vindos, nos honram, muito obrigado. Deus lhes retribua, em nome do Senhor Jesus. Então, amanhã, nós vamos estar de folga, não é? De férias, não temos reunião, mas na próxima sexta-feira, creio, estaremos aqui. A irmã Jaine está ali, eu precisava ter mostrado o velhinho lá, né? Cadê o irmão Léo? Trabalhando. Então tá bom, Deus abençoe, mas Jaine está ali, ó, né? Papai está lá longe, sorrindo que já, estou vendo os beijos dele aqui, ó. Deus abençoe. E quem vai ficar chorando agora é eu. Deus lhes abençoe. Nós tivemos conosco à distância 160 pessoas, 44 conexões, 28 que não se identificaram. Deus abençoe a todos quantos estiveram conosco. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Jesus, nós estamos, Senhor, concluindo esta reunião. Nós agradecemos ao Senhor de todo o nosso coração por termos em nossas mãos esta mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus. Pai bendito, e nós sabemos, nos pormos ao teu lado, é nos pormos ao lado do que está escrito. Nós cremos nesta Bíblia, em todos os seus recantos, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, ela é a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a podermos viver tudo aquilo que nós pudermos ver
dentro dela. Dá-nos, ó Deus, a cobertura do sangue e mantenha-nos, ó Deus, incólumes e livres de todo o mal. Proteja a nossa vida, Senhor. Preserva-nos para o dia da tua vinda. Agora, Senhor, retornando para os nossos lares, para as nossas casas, nós rogamos que o Senhor seja a nossa companhia. Que o Senhor, Pai, possa acampar o teu anjo ao nosso redor, para nos guardar, nos proteger e nos livrar do mal. Conceda-nos isto, ó Deus. Confirma a cura, a bênção daquele que porventura possa estar enfermo, tanto aqui quanto à distância, Pai, através da internet. Que o Senhor possa visitar a cada um e trazer a cada um a cura, a libertação, a solução dos problemas. Nós colocamos a todos diante do Senhor, pedindo a tua bênção no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vire para o seu irmão, sua irmã, e diga para ele: Deus te abençoe. Amém. Se os visitantes quiserem levar uma de volta à palavra original, que é uma literatura que nós temos, pode vir aqui à frente procurar, que nós lhe daremos de coração. Amém. Se alguém quiser pegar uma de volta a palavra